pergunta do José Henrique, ele é de Curitiba, Paraná. Nesse momento do Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Então ele diz assim, né? Ele lembra aqui a passagem do capítulo 11 do Apocalipse de Jesus, versículo 18, que está escrito assim: Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aí o José Henrique pergunta: como acontece esse julgamento quando já estamos mortos? Excelente pergunta, José Henrique, muito obrigada pela sua participação. Vamos ao contexto dessa passagem. Nós estamos falando da 7ª trombeta, no capítulo 11 do Apocalipse do Cristo de Deus. E nessa passagem bíblica especialmente está ocorrendo um momento que o irmão Paiva explica muito bem dentro da série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que é um momento de união das humanidades, porque o reino do mundo, né, o nosso reino aqui na nossa concepção, passa a ser de Deus e do seu Cristo. Então nós passamos a ter, né, uma união desses mundos, um clareamento até maior do nosso entendimento, da nossa forma de viver. Nós passamos a nos compreender diferentes. E é claro, nesse momento de transição, há aqueles que escolheram tornar o mundo o reino de Deus, mas há aqueles que se enfurecem, né? Então no Apocalipse, nesse versículo 11, relata que as nações se enfureceram e aí vem a ira de Deus num tempo determinado para julgar os mortos. Na continuação, falam, né, desses mortos que são servos, grandes, pequenos, poderosos, se trata de todos nós. E aí o que é mais interessante, quando a gente fala de duas humanidades, dois mundos, a gente se pergunta, nossa, no Apocalipse que fala de eternidade, por que João usou o termo mortos? Na verdade, estaríamos todos vivos, não importando a dimensão. O que nos faz perceber algo que o irmão Paiva traz aqui, nesse livro do Apocalipse, que vale muito a pena, né, inclusive nós adquirirmos essas obras literárias. Na página 61, olha a provocação que ele faz ao nosso entendimento. Ele diz assim: a profecia visa beneficiar a humanidade, porque Deus é o bem supremo. O nosso erro é querer julgar coisas infinitas firmadas em parâmetros finitos, por presumir que se tratam exclusivamente de acontecimentos terrenos. Então nós estamos falando de algo tão grandioso, numa dimensão espiritual, mas com a perspectiva o quê? Terrena. Então eu vou falar de julgamento, eu vou lembrar do julgamento humano. Eu vou falar de mortos, eu vou lembrar da ideia humana de mortos. Eu vou falar de tempo, eu vou lembrar da nossa ideia de, nossa, daqui a 10 minutos, já está chegando a hora do almoço. E aí a gente vai se limitando nesse entendimento. Então ele pede para que a gente abra o nosso entendimento. Nós precisamos compreender a perspectiva da eternidade. Então, quando João vem falar, né, desse julgamento dos mortos, nesse contexto de transição do mundo, é aí que nós vamos responder. Então, a gente vai sair do nosso entendimento humano para ampliar pela perspectiva divina. O irmão Paiva, quando ele vai falar dos mortos, ele também traz outras provocações. Aliás, esse livro é maravilhoso, As Profecias Sem Mistério. É o livro também da coleção Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Na página 222, ele fala o seguinte: os mortos hoje somos nós amanhã. Condenando-os ao desaparecimento, entre aspas, por força de nossa descrença ou medo de enfrentar a verdade, poderemos estar, aí entre aspas novamente, decretando o mesmo destino para toda a gente. Então, na nossa perspectiva de não considerar, né, que os mortos hoje seremos nós amanhã, de não considerarmos a nossa eternidade da vida, nós já estamos nos condenando e condenando esses seres que estão vivos a um desaparecimento, a uma ideia de que tudo acaba, de que tudo é finito. E aí ele, continuando o raciocínio, né? Poderemos estar decretando o mesmo destino para toda a gente, né? Decretar o desaparecimento, atrasando sua evolução, até que, com maior esforço, descubram que o grande equívoco da humanidade é ainda crer que a morte seja o término de tudo.
Então nós sabemos e entendemos que mortos, nesse caso, não se tratam do aspecto físico da morte, mas provavelmente João estava tentando nos mostrar que todos fariam parte desse processo de julgamento, da ideia do juízo de Deus. No capítulo 20 do Apocalipse há uma descrição muito clara sobre esse momento do juízo e todos os mortos que nesse momento seriam julgados. E aí ele vai dando várias perspectivas para mostrar que não importasse a dimensão, não importasse onde nós estivéssemos, qual o nosso patamar social, político, econômico, todos nós faríamos parte desse julgamento. Bom, então se todo mundo vai fazer parte, e não importa se está na dimensão física ou na dimensão espiritual, que julgamento é esse? Que essa é a grande pergunta do José Henrique. Aí nós vamos até a página 235 desse livro, e aí o irmão Paiva escreve assim: só na profecia pode-se falar assim, o futuro anunciado como passado. Pois, como explicamos a respeito do dia do Senhor, nesta mesma série, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, e aí ele fala, livro inicial desta coleção, página 20 e 22, o primeiro livro é esse aqui, gente, somos todos profetas. O tempo de Deus não é como o nosso que passa, é um eterno presente. Seu tempo não tem idade, é como seu amor. Não é velho nem novo, é perene porque é Ele próprio, Deus. Então nós estamos falando de um julgamento que não se dá num tempo humano, mas numa perspectiva do tempo divino que é agora, o presente, aquilo que é perene, aquilo que todos os dias vai se dar. E nesta filigrana está toda a sua extraordinária diligência. Pela mesma razão, o juízo final não é um acontecimento estático, mas dinâmico. De outra forma, estaríamos diante da anarquia, desde a criação do mundo até chegarmos ao momento decisivo, porque tudo então correria frouxo, como diz o povo. Não haveria a mínima disciplina na criação de Deus. Já imaginaram se não houvessem leis espirituais, se não houvesse o controle divino? Onde estaríamos, o nosso mundo? Então, com certeza, não dá para a gente esperar um julgamento quando as coisas estão acontecendo agora. Então, Deus é presente, Ele é o agora, o tempo é agora. Há muitos juízos, até que soe a hora do global, que corresponderá a uma tremenda mudança de rumos da história. O juízo de Deus não acaba com o ser, que tem espírito imortal, mas modifica as contingências tradicionais a que estava acostumado. O encerramento do Império Romano foi um juízo final para tudo aquilo que ele representou. Há muitos outros juízos. Vamos assistir ou padecer. Valho-me mais uma vez de antigo ensinamento de Alziro Zarur. A lei divina julgando o passado, as nossas obras, porque Jesus disse que a cada um será retribuído de acordo com as suas realizações. A lei divina julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Então, para aqui, para a gente concluir o nosso raciocínio. Como se dá esse julgamento? O tempo todo, com as nossas atitudes. A lei espiritual divina, lembre, é o reino do mundo se tornando o reino de Deus. Então nós passamos a viver sob a perspectiva das leis espirituais, não as leis humanas que são corruptíveis, que são incompletas, que não correspondem ao que nós precisamos. Mas a lei divina, e uma delas, uma muito poderosa, é que dá a cada um de acordo com as suas obras. Então, o que nós estivermos fazendo hoje, nós já estamos determinando o nosso futuro. E nós já estamos participando, então, desse julgamento, que o irmão Paiva vem dizer, que começa dentro de nós. Não é Deus que vai aparecer, Angélica, o que você está fazendo? Não, gente, é a nossa consciência. Deus está dentro de nós. Então, somos nós que vamos determinar o nosso futuro, olhando para o que nós estamos fazendo hoje. E prestando atenção, estou de acordo com esse mundo novo que vai se transformar.
Está aí na sétima trombeta, o reino do mundo vai se tornar de Deus. Ou eu vou fazer parte daqueles que vão se enfurecer e falar, eu não quero saber disso. E depois vem o remorso, depois vem, nossa, eu devia ter pensado melhor no que representava Deus na minha existência, o que eu quero para a minha vida. Então essa é uma reflexão muito importante. Essa ideia do julgamento não é uma ideia humana, da gente ficar comparando, olhando, falando, acredito. É a ideia do nosso autoconhecimento pela perspectiva divina. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós queremos com as nossas obras, qual a nossa finalidade, a finalidade da nossa existência, para que a gente possa construir esse mundo novo que nós tanto desejamos. Tá vendo só como Apocalipse não é destruição, não é medo, mas sim revelação e esclarecimento para nós mudarmos o nosso destino para melhor? Pois então, é isso que a religião do terceiro milênio vem nos apresentar. Muito obrigada, viu, Angélica, pelos esclarecimentos aqui hoje. E você que está aí acompanhando a gente pode fazer como o José Henrique de Curitiba, Paraná, mandar a sua dúvida também para a religião do terceiro milênio, a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, trazer a resposta para você também a respeito do último livro da Bíblia Sagrada. O WhatsApp é o 998318195, ou se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, pode deixar nos comentários desse vídeo. A gente encerra com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!